Olá, estamos com mais um programa Lenice Machado e hoje eu vou conversar com ele, Igor Maia. Ele é empresário na cidade de Barra Velha, Santa Catarina. Eu tenho certeza que o assunto que ele vai vir aqui expor pra gente vai deixar você assim, super, hiper, mega interessado. Tudo bem, Igor? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, seja bem-vindo aí no nosso programa e claro, o nosso bate-papo hoje vai ser super produtivo, até porque você tem algumas empresas aqui na cidade também, é isso? Sim, hoje sou proprietário de um correspondente imobiliário da Caixa, uma construtora e uma imobiliária. E qual é a maior dificuldade assim que você encontrou, né, digamos assim, como empresário na cidade de Barra Velha? Mediante toda essa pandemia, porque alguns falam que o ramo imobiliário ele cresceu, porque você pode falar pra gente com bastante propriedade devido você também ser um correspondente para tudo isso. Qual foi assim a sua visão geral? A minha visão em relação a esse momento de pandemia é que o mercado imobiliário se expandiu. Muitos negócios aconteceram durante a pandemia, principalmente negócios à vista, o que era um cenário diferente até então. Antigamente se vendia muito imóvel financiado pelos bancos e hoje se vende muito mais imóveis à vista, porque algumas pessoas tinham valores investidos no banco, em corretoras, e as taxas de juros começaram a não ficar tão atrativas, as pessoas acabaram migrando de maneira geral para o imóvel. Então, hoje em dia, digamos assim que a situação é as pessoas estão comprando mais à vista. Sim, estão comprando mais à vista. E assim, no teu entendimento, no teu parecer assim digamos assim, de conhecimento de caso, hoje em dia é mais viável eu pagar um aluguel, fazer um financiamento? Como que você poderia me responder sobre isso? Essa é uma pergunta bem comum e a resposta é meio que depende. Depende por quê? Porque depende de alguns fatores. Por exemplo, eu tenho condições de comprar à vista? Eu tenho condições de comprar com financiamento? Se fosse eu comprando um imóvel hoje, eu compraria financiado, porque as taxas de juros estão bastante atrativas e aí compensa mais eu pegar esse valor que eu teria para comprar um imóvel, fazer um outro investimento e comprar esse imóvel financiado. Se for um imóvel para investimento, por exemplo, eu vou comprar uma sala comercial ou vou comprar um apartamento para alugar, o aluguel acaba pagando essa parcela do financiamento, o que torna um investimento muito atrativo. Tudo isso também visando as taxas de juros do mercado. Essa é a realidade? Sim, essa é a realidade. Hoje o mercado financeiro tem retornado em torno de 10% ao ano para alguns investimentos e as taxas de juros do mercado imobiliário têm ficado na faixa dos 8%. Ou seja, é mais barato pegar dinheiro do banco emprestado e aplicar o dinheiro que porventura você tem no mercado financeiro. Agora uma pergunta de uma pessoa leiga, né? Digamos assim, no meu caso, se uma pessoa vem e fala assim para você, Igor, o que eu faço? É mais lucrativo, né, eu comprar algo à vista ou financiar, não só olhando para a taxa de juros que tem ali. Só que, na realidade, eu não quero investir, eu quero comprar algo para mim, digamos assim. O que você faria? Eu diria que é preciso analisar algumas situações. De modo geral, orientaria a comprar à vista. Mesmo que você não pretenda investir, você consegue deixar esse dinheiro aplicado para uma reserva de emergência, por exemplo. Vamos imaginar um cenário hipotético. Você teria R$250 mil para comprar um imóvel. Então você poderia comprar um imóvel de mais ou menos R$250 mil à vista. Em contrapartida, você ficaria sem capital para uma emergência, uma doença, um problema até não tão grande, por exemplo, seu carro estragou, você não tem condições de fazer o conserto naquele momento, você ficaria sem essa reserva. Então, financiando, você continua com o dinheiro, continua com o capital, pode deixar no banco, aplicado, com liquidez diária, pelo menos uma parte desse valor, assim você fica tranquila financeiramente.
Olha, isso é muito bom a gente saber, porque muitas pessoas têm essa ideia, né? Ah, eu não quero financiar porque depois eu posso perder meu emprego, porque a sua vida, quando você financia, por exemplo, um carro, digamos que eu vou financiar o carro, financiei ele em 36 vezes, as 36 vezes a sua vida tem que dar certo. Essa é a realidade. Eu sempre tive esse pensamento, eu nunca financiei casa, graças ao meu bom Deus não precisei. Só que acontece o seguinte, hoje em dia, como eu estou fazendo a minha casa, né, eu falo eu, a pessoa Lenice, por quê? Porque tem muitas pessoas que vão se identificar comigo. Eu fiz a minha casa, eu não financiei, desculpa, eu fiz a minha casa. Comprei minha casa, fui lá, paguei tudo à vista, eu comprei um terreno, eu gastei 200, 300 mil reais para fazer. Só que eu esqueci de uma coisa, Igor, os acabamentos, os móveis, tudo que tinha lá, o muro ao redor. Então as pessoas às vezes elas não estão preparadas para isso, que às vezes também elas querem iniciar uma construção do zero. E eu sei que você também tem uma construtora, Sim. Essa é a realidade. E me diz, o que é mais viável hoje? Você pegar algo já pronto para morar? Você construir? Ou o que eu faço, meu Deus? Existem algumas possibilidades realmente. Comprar um imóvel na planta, por exemplo, é uma possibilidade bem viável para quem não dispõe de todo o valor naquele momento e não tem pressa para morar. Comprar um imóvel pronto para morar, você tem o ganho de ter o imóvel no momento zero, ou seja, eu vou comprar e me mudo logo em seguida. 30, 60 dias depois, normalmente as chaves são liberadas. E a opção de construir, ela é mais interessante de modo geral pela questão da customização. Você vai poder escolher a cor da parede, você vai poder escolher o tamanho do quarto, se vai fazer um closet ou não, se vai colocar porcelanato ou um piso retificado. Essas situações é o que vão te ajudar a decidir por qual dessas opções você vai escolher. E o engraçado, sabe o que é, Igor? A gente está conversando aqui, eu tô viajando aqui. Acontece assim, você vai lá, você faz a tua casa. De repente, você já vai lá no YouTube, você vai na internet, você vê um negócio diferente. Não, mas eu quero fazer um puxado aqui, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você trabalhando com esse correspondente, né, imobiliário. Eu fazendo uma casa financiada, eu tenho que já estar com um projeto ali preparadinho para você e daí vai ser executado aquilo ali, ou você, no caso, você já me dá a casa pronta. Como que funciona? Porque teve uma época também que existia isso, ou não existe mais nada disso? Funciona assim, basicamente. A construtora, que é uma empresa, né, pode ser a minha ou qualquer outra construtora, normalmente ela vai te entregar o imóvel pronto para você morar. Existem algumas linhas de crédito, a Caixa possui uma linha de crédito especificamente para aquisição de terreno e construção, onde você vai fazer um projeto, tem que aprovar esse projeto lá na prefeitura, vai ser um engenheiro ou um arquiteto que vai fazer esse projeto, e estando tudo dentro da legalidade, digamos assim, a Caixa vai fazer a aprovação desse projeto e vai liberar dinheiro em etapas para que você faça a sua construção. Inclusive, existe uma linha de crédito onde é possível adquirir um imóvel que já esteja com a obra em andamento. Por exemplo, uma pessoa que foi pega de surpresa com a alta dos materiais, a alta da mão de obra e não conseguiu terminar o imóvel, que iria terminar por conta própria. Ou então, alguém que começou a construir um imóvel e não conseguiu terminar e decidiu vender. Existem linhas de crédito para você comprar um imóvel pela metade, digamos assim, para depois terminar. Olha que bacana, até você falou aí algo muito importante, o aumento do material de construção. Só que antes dele falar sobre isso, nós vamos aí aos nossos intervalos comerciais e a gente volta já já. É importante destacar aqui que o bullying é algo muito perigoso e muito diferente do que as pessoas dizem hoje, que é mimimi, é frescura. Não é disso que se trata. Para algumas pessoas pode ser, mas para a maioria das pessoas, o bullying pode pegar numa fase muito frágil de sua vida.
Olá, estamos de volta aí com o programa Lenice Machado e hoje o meu bate-papo é com Igor Maia. Ele é um empresário da cidade de Barra Velha e nós estamos falando sobre o seu sonho, o sonho de você de casa, o sonho da casa própria. Quem disse que ele não está cada vez mais perto de você? E claro, mesmo com esse aumento gigantesco aí do material para construção, existe algumas possibilidades e também oportunidades para você que está em casa, está nos assistindo, não é verdade? É verdade, Lenice. E teve aumento mesmo, Igor, ou não foi? Assim, ou é coisa da minha cabeça? Sim, Lenice. Tivemos vários aumentos nos materiais, as porcentagens foram diferentes para cada tipo de material, mas teve alguns materiais que chegaram a aumentar mais de 100%. Então, até sabe por que eu te fiz essa pergunta? É um pouco pessoal, mas não deixa de ser assim uma coisa pública, né? Porque o que acontece? A gente já paga uma porrada de impostos. Essa é a realidade. E eu também estou construindo a minha casa e eu resolvi fazer lá atrás da minha casa um estúdio para gravar. Que agora a moda é a gente gravar em casa, né? Só que o que acontece? Eu não sei se foi coisa da minha cabeça ou o que é, eu fui comprar uma barra de ferro, ela estava gigante. Foi aí que eu vi que seria muito melhor eu partir para um financiamento. Essa é a realidade. Mas mediante tudo isso, Igor, por que eu te fiz essa pergunta? Até porque você já está no ramo imobiliário há quanto tempo assim? Só para a gente poder se localizar. Cerca de 8 anos. 8 anos. E você já ouviu uma tamanha porcentagem de valores que subiram nesse ramo ou foi a primeira vez? Não, é a primeira vez. Primeira vez que a gente percebe uma alta de preços, tanto de imóveis quanto prontos, terrenos e material de construção tão alta, assim, digamos, né? Até porque acontece o seguinte, eu vou te falar um negócio. Eu cheguei até a ficar assustada com esse nível que chegou. Aí a gente vai lá, só que eu quero vender um terreno. E o meu terreno talvez não vai dar para mim construir uma casa. E não é só porque a gente mora em Barra Velha, uma cidade de praia, mas isso está em geral? Sim, essa alta é geral. Vários indicadores. Por exemplo, o CUB, que é um indicador do custo de material de construção e da construção civil, ele teve uma alta muito elevada em todo o país. E como que você faz assim para você atuar nessa área? Porque na realidade a gente fica um pouco meio assim, não, peraí, 8 anos, ele tá ali, tá bom, tá tudo certo, ele já tem um certo conhecimento. Só que como que você faz? O que você faz de diferente? Porque você é empresário, você tem várias empresas. Qual é assim a tua técnica, digamos assim? Eu sempre busquei conhecimento e isso me ajudou bastante porque cada vez mais as pessoas me procuram justamente pelo meu conhecimento. Para saber como funciona um financiamento, para saber como funciona uma construção, qual é o melhor tipo de investimento no mercado imobiliário. Então, para se manter neste mercado, precisa buscar conhecimento. Esse é o segredo. Olha, viu? Essa é a realidade. Só que, gente, sabe o que eu vou falar para vocês? Não é todo mundo que está pensando aí nos valores altos que estão nesse mundo, né? E na realidade subiu em todo quanto é lugar, não é somente em Santa Catarina, no nosso estado, e sim no planeta. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Só que aqui foi um preço assim, ó, que deu um tibum muito grande. Isso é fato, não é? Sim, é fato. O valor dos imóveis historicamente sempre subiu. E durante o último ano esse valor foi bastante acentuado. Olha, é claro que nós vamos falar aí um pouquinho também do mercado que está crescendo cada vez mais. Sabe do que é, gente? Confira aí no nosso merchandising. Fabrício Araújo realizando sonhos. Pensou em requinte, imóveis de alto padrão? O Fabrício Araújo resolve e não se preocupe, ele pensa em tudo para você. Assessoria de financiamento bancário, Fabrício Araújo não desiste de realizar sonhos e quer realizar o seu. Agende na Central de Negócios, DDD 22 99905 0143. Fabrício Araújo realizando sonhos. Voltamos aí com o programa Lenice Machado e nós estamos aqui falando sobre sonhos da casa própria e quanto foi que aumentou e isso, aquilo tudo. Só que é claro,
Eu quero saber aí de você, se mantendo já no mercado há 8 anos, qual é assim a dica que você dá para os seus colegas que estão também no ramo imobiliário? O primeiro passo é adquirir conhecimento constante. O segundo passo é atender muito bem o cliente e fazer sempre mais do que o esperado. Fazendo o básico, todo mundo faz. Quem faz a mais é que se diferencia. Isso é verdade. Até porque tem muitas pessoas que estão vendendo, mas também tem pessoas que estão comprando. Hoje em dia, assim, numa balança. Porque às vezes as pessoas pensam que é igual, mas talvez não é. Qual, assim, o que está mais dando, assim, que dá para você perceber? As pessoas mais compram ou mais vendem? As pessoas hoje mais compram, justamente porque muitos buscam comprar um imóvel para locação, então as pessoas tendem a comprar e ficar com o imóvel. E quais são as orientações assim para as pessoas que querem comprar um imóvel, assim, que você, como profissional da área, diz, olha, faz isso que você não vai se arrepender ou vai amenizar a tua dor de cabeça? Primeiro passo é procurar um corretor ou uma imobiliária credenciada. Você não vai pagar a mais por isso. Isso é um mito que existe no mercado. As pessoas acham que vou comprar direto com o proprietário porque vai ser mais barato. Não, não vai ser mais barato. Muitas vezes vai ser até mais caro. Porque o corretor de imóveis credenciado, ele tem o conhecimento, ele sabe como montar uma proposta e muitas vezes vai conseguir até um desconto para você. Isso que eu sempre falo para as pessoas também, sabe? Porque o que acontece no meu caso, sempre uso a minha situação. Eu já comprei um imóvel, na verdade, que já mais 3 pessoas tinham comprado. Por quê? Porque nessa história, eu não vou direto com o proprietário e não sei o que, a documentação. A burocracia, às vezes, ela é um pouquinho chata, mas ela é essencial nisso tudo. Até para evitar dores de cabeça. E hoje em dia, na sua empresa, você consegue dar todo esse amparo para o seu cliente? Como que funciona? Sim, hoje a gente dá todo esse amparo, existe uma validação jurídica dos documentos. Esse é um ponto que algumas pessoas não gostam do mercado imobiliário porque ele precisa ser um pouco mais burocrático para que as coisas aconteçam no seu tempo e da maneira correta. Muitas pessoas compram imóveis com contrato de gaveta. E o contrato de gaveta pode esconder um grande problema. O correto é você fazer uma escritura pública ou então, nos casos de financiamento bancário, contrato de financiamento bancário, onde são analisados todas as cláusulas, são analisados os detalhes do imóvel e principalmente as certidões, tanto do comprador, quanto do vendedor, quanto do imóvel. O negócio é sempre você analisar tudo antes de você passar o dinheiro. Já teve situações que eu presenciei, que a pessoa me procurou como mídia, como televisão. Ela tinha comprado um imóvel, Igor, né? Não aqui na cidade de Barra Velha, mas em outros locais que eu já trabalhei. E esse imóvel já tinha vários donos. Inclusive, ela tinha dado um carro de luxo na época, isso há uns 4 anos atrás, um carro de luxo pelo imóvel. E detalhe, tá? Não era terreno, era um apartamento, que é coisa assim fora do normal. Isso eu nunca tinha visto. Qual é o risco hoje em dia de uma pessoa ela ter esse tipo de problema? Isso é falta de conhecimento ou é falta de instrução, de saber mais? Só que você vai me responder depois dos nossos intervalos comerciais, é claro. Viajar é mais que sair de um lugar para o outro. Viajar é desfrutar o melhor da vida. Seja bem-vindo a Barra Velha, a porta de entrada do litoral norte catarinense. Localizada entre as capitais Curitiba e Florianópolis via BR-101. Com mobilidade, fácil acesso via portos, aeroportos e apenas 15 minutos do maior parque temático da América Latina. Barra Velha é uma terra de encantos e belezas, onde desenvolvimento econômico e sustentabilidade caminham juntos. Aqui você encontra qualidade de vida, infraestrutura e segurança com opções para curtir o ano todo. Nossas belezas naturais e atrativos são exuberantes. São mais de 20 quilômetros de orla, 7 praias diferentes e muito ar puro.
Além das paisagens naturais que compõem esse cartão postal, temos um atrativo geológico histórico. O Encontros de Pedras Brancas e Negras é uma formação singular no mundo. Um sítio geológico a céu aberto com data aproximada de 70 milhões de anos. Com o título de capital nacional do Pirão, Barra Velha tem em sua raiz a origem açoriana, rica em cultura, artesanato, com eventos que movimentam toda a cidade. Mas se você é daqueles que não consegue ficar parado, que tal aproveitar as diversas opções de trilhas para cicloturismo, passeios náuticos, velas, pesca esportiva, altas ondas para surf ou desfrutar de toda a calmaria do turismo rural? E claro, tudo isso acompanhado de uma deliciosa gastronomia. Nossa infraestrutura está preparada para oferecer o melhor para você e sua família. Opções de acomodações não faltam por aqui. São mais de 700 leitos para te receber com todo o conforto e, principalmente, a segurança que sua família precisa, atendendo a todos os requisitos e normas exigidas. Venha viver o melhor da vida. Venha para Barra Velha. Voltamos aí com o programa Lenice Machado e meu bate-papo é com ele, Igor Maia. E claro, no outro bloco eu fiz uma pergunta maravilhosa. Eu fui enganada, mas e agora? É falta de conhecimento? É falta de eu ter ido no local certo? Como que funciona tudo isso? Porque isso também já aconteceu comigo e com você de casa. Claro, o Igor vai estar aí falando pra gente. Igor, o que será que aconteceu comigo e com tanta gente que está nos assistindo? O que aconteceu contigo provavelmente foi falta de conhecimento, o que é extremamente normal no mercado imobiliário. As pessoas, de modo geral, não conhecem todas as nuances do negócio, mas também não precisam conhecer. As pessoas podem procurar um advogado, podem procurar um corretor e receber todas as orientações necessárias. Na realidade, Igor, isso acontece muito, né? Só que a gente estava falando no bloco anterior que isso aconteceu com a minha amiga num apartamento. Aconteceu comigo no terreno. Essa é a realidade. Em apartamento, isso é fato? O que é? Porque também foi um pouquinho de descuido dela. Confiou, na verdade, né? Essa é a realidade. Acontece ainda hoje esses históricos em apartamento? Sim, acontecem em qualquer tipo de imóvel. Fazenda, apartamento, terreno. E normalmente, não são todos os casos, mas a maioria deles é por conta dos contratos de gaveta. E esse tal de inventário, que é uma palavra que chega a assustar. Meu Deus, comprei um imóvel, só que ele ainda está no inventário, mas eu tenho o contrato e só falta uma pessoinha da família do herdeiro para assinar. Nossa, o que eu faço? Comprar imóvel em inventário é bastante arriscado, porque o inventário é o meio jurídico pelo qual se passa a propriedade dos imóveis ou dos bens, de modo geral, do falecido ou dos falecidos para os herdeiros. E é por meio desse instrumento que é definido quem são os herdeiros, quem são os detentores desse direito. Caso você compre no contrato e o inventário não tenha sido finalizado, você ainda não tem a informação correta de quem são quem são os proprietários, as pessoas que vão assinar esse teu contrato e posteriormente uma escritura pública. Então é bem arriscado. E como tem isso, né? Essa é a realidade. Às vezes um quer vender, o outro não quer vender, um acha com um preço menor, outro acha com um preço maior. É incrivelmente incrível isso. Eu recebo muitas pessoas na minha vida pessoal e na minha vida particular com esse tipo, na minha vida profissional, perdão, com esse tipo de problemas. Só que a gente não tem como intervir, a mídia não tem como intervir nisso tudo, porque é algo judicial. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É como você falou, tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo. E se hoje em dia eu quiser investir e eu resolver fazer, como você falou, comprar um imóvel na planta, mas de repente eu acabei assim tendo que vender esse imóvel na planta. Existe uma documentação que é diferente? Como que isso ocorre? Porque tem muita gente que tem esse tipo de investimento. Eu já fiquei muitas vezes com medo de comprar. Essa é a realidade. O imóvel na planta, de modo geral, é um bom investimento. Os cuidados que você precisa tomar antes de comprar um imóvel na planta é buscar o histórico do corretor e da imobiliária que está fazendo a intermediação dessa venda para você.
E também buscar o histórico dessa construtora, porque qualquer pessoa pode inventar que tem uma construtora, chama uma agência, por exemplo, cria um flyer, um portfólio e aí sai vendendo, né? Infelizmente é proibido, mas existe. Então buscar esse histórico dessas pessoas envolvidas no processo é muito importante. Depois que você comprou esse imóvel na planta, você pode decidir vender ele, mesmo que ele ainda não esteja pronto. Normalmente, o correto é conversar com a construtora que te vendeu esse imóvel. O teu contrato provavelmente vai prever isso, essa venda, com cláusulas especificando quais são os procedimentos, e normalmente a construtora vai cobrar uma taxa para fazer um novo contrato, passando a propriedade desse bem para a terceira pessoa a qual você está vendendo. Muito importante um ponto que você falou, Igor, que é bom a gente verificar, né, a grandiosidade do negócio e a veracidade também. Eu nunca me passou pela minha cabeça que alguém poderia montar essa empresa e vender. Isso é fato. Eu sempre tive os meus ressaltos, sempre tive um pouco de medo de algumas coisas, mas eu nunca pensei nisso. E na realidade eu acho que é o que mais deve acontecer hoje em dia. Porque a pessoa vai lá no Arfang, não, eu tenho dinheiro aqui, eu vou investir e tal, e acaba perdendo tudo. E normalmente nunca consegue recuperar, isso é fato? Fato mesmo. Aqui em Barra Velha não conheço de um fato assim, mas alguns anos atrás aconteceu em Joinville, que é uma cidade próxima. Algumas pessoas cercaram um terreno, colocaram um tapume, fizeram alguns flyers, começaram a divulgar na mídia e começaram a vender apartamentos na planta. Venderam muitos apartamentos. As condições eram muito atrativas, muito facilitadas. Aceitavam apartamento, cheque, promissória, parcelamento, o que o cliente oferecesse, eles aceitavam, afinal eles não estavam vendendo nada, era só um golpe. Então muita gente caiu nesse golpe e até onde eu sei não conseguiram recuperar o investimento. Então o ideal é quando uma pessoa está vendendo algo na planta, eu chegar e falar, não, para aí, eu quero ver com os meus próprios olhos, onde é, pedir toda a documentação, é isso? Qual é a sua orientação como profissional para ninguém cair nesse golpe? Primeiro passo, buscar um corretor credenciado que já tem um histórico, buscar esse histórico. Buscar também o histórico da construtora, ela precisa estar devidamente inscrita com CNPJ, precisa ter uma sede. Esse imóvel que está sendo vendido na planta precisa estar devidamente incorporado no registro de imóveis e, se possível, o ideal é que tenha sido definido o patrimônio de afetação. Isso quer dizer, basicamente, que se a empresa quebrar, esse patrimônio, esse imóvel na planta, não vai participar da dívida com os credores. Olha, é muito bom saber disso. Então, para você que está em casa, eu vou dar uma tarefinha agora para vocês. Sabe qual é? Para vocês seguirem as redes sociais aí do Igor Maia, tirar todas as suas dúvidas e, claro, com certeza realizar o seu sonho, o sonho da casa própria. Ele tem tudo aí na mão, basta só você querer e você acreditar. Essa é a realidade. Igor, quais são as suas redes sociais? Minha rede social pessoal é Igor Maia Oficial, da imobiliária é Elita Imobiliária e do correspondente é RF Caixa aqui. Olha que bacana. Lembrando aí que ele deixa tudo pronto para você também. Digamos que você não é aqui de Santa Catarina, você não é da cidade de Barra Velha, mas o seu sonho é construir, comprar ou até mesmo adquirir algo na praia. Você já parou para pensar sobre isso tudo? Então, é claro, é só você entrar em contato aí com ele, gente. O sonho da sua vida está na palma da sua mão. Então não esqueça dessa tarefinha aí de casa que eu deixei para todos vocês. Igor, muito obrigada por ter vindo aqui no programa Lenice Machado e também parabéns aí pela sua profissão e por você realizar sonhos, é claro. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado para você que está nos assistindo também. Isso, exatamente. Volte sempre, tá bem? Muito obrigada. Obrigado. Gente, encerramos aí o nosso programa Lenice Machado. E não esqueça, hein? Foco, força e fé sempre. Quando você sabe o que quer, fica muito mais fácil de se buscar. Até mais.